Senhor Jesus. Com alegria nesta noite estamos na casa do Senhor para adorar e reverenciar o seu santo e maravilhoso nome. Com prazer nesta noite aqui no setor da Mandaré, atendendo a escala do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confia a responsabilidade e também o prazer de contribuir juntamente com ele na obra do Senhor. Quero dizer da alegria que sinto esta noite em rever o pastor Cícero, que ajuda aqui o nosso pastor à frente deste setor, o pastor setorial. Saudar também os demais presbíteros, servos de Deus, que também estão juntos na obra de Deus. Saudar este grande coral de mulheres. Deus abençoe as nossas irmãs, aos visitantes, a toda a igreja do Senhor que está celebrando nestes dias mais um encontro de mulheres cristãs, servas do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Meus amados, quero convidar-vos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 20, onde está o texto escolhido para esta celebração. Vamos ler os versículos 16 e o versículo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 20, versículo 16 e o versículo 22. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega de cá, para que eu te fale. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bincri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, foi escolhido este texto da Santa Palavra de Deus para embasar este evento que está sendo uma bênção desde a sua abertura, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, transmitir algo que Deus colocou em nosso coração. Mulheres cristãs agindo com sabedoria. Os livros de Samuel, eles cobrem um período histórico que vão desde o período dos juízes até ao desenvolvimento ou estabelecimento e desenvolvimento da monarquia em Israel. Todos sabemos que Saul, da tribo de Benjamim, foi o primeiro rei de Israel, e Davi foi o segundo rei que o substituiu. Por causa do pecado, Saul perdeu a hereditariedade do seu governo, e Deus escolheu outro melhor do que ele, diz o texto, segundo o seu coração, para reinar sobre Israel. E Davi foi um rei que, se compararmos com Saul, ele foi muito melhor. Venceu muitas batalhas. O Cântico das Donzelas dizia, por exemplo: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Porém, Davi venceu as batalhas externas e perdeu em muitas batalhas internas dentro do seu próprio lar. E uma destas batalhas, por incrível que pareça, foi
contra o seu próprio filho, Absalão, e deu início a uma rebelião contra o próprio pai. Nesta rebelião, parte de Israel se dividiu. Uns ficaram com Davi e outros seguiram a sedição de Absalão. E dentre estes que permaneceram leais a Davi, destaca-se uma das filhas de Israel, que nós vamos falar esta noite, uma mulher que agiu com sabedoria. Daqueles que acompanharam Absalão, um deles foi um homem chamado Seba. Diga comigo, Seba. Alguns personagens vão receber um destaque aqui esta noite para a gente entender o tema que vocês escolheram e deixaram o pregador no aperto. A Bíblia fala a respeito de Seba. O capítulo 20, versículo 1 diz assim: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era... Veja que antes da Bíblia dizer o nome de Seba e características dele, já fala do mau caráter dele. Veja, então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era... Primeiro diz que ele era um homem de Belial, e depois diz o seu nome, porque o seu caráter precedia até mesmo a sua identidade. E essa expressão filha de Belial, ou filho de Belial, é atribuído a certos indivíduos na Bíblia com o intuito de dizer que eles são ímpios, cometem iniquidade e têm tendências destruidoras. Então este homem Seba foi chamado homem de Belial porque ele tinha mau caráter. A expressão que aparece no hebraico é alguém indigno ou iníquo. Depois que diz que ele era um homem de Belial, aí diz qual é o nome dele. E o seu nome significa príncipe, segundo alguns pesquisadores. Ele era da tribo de Benjamim, logo era da mesma tribo de Saul, e habitava na montanha de Efraim. Isso está em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 21. A Bíblia fala que ele era filho de Belial, diz qual é o nome dele, Seba. Diz que ele era da montanha de Efraim, era um benjamita, e diz quem era o seu pai. Ele era filho de Micre, da família de Becker, filho de Benjamim, e como disse, da linhagem real de Saul. Logo se explica porque ele não quis ficar ao lado de Davi. Ele tomou partido por Saul como vingança. Lembrem-se que Saul saiu de cena para Davi entrar no trono. Então Seba ficou meio condoído com isso. Ele tinha raiva acerca de Davi. E o que fez Seba? Quando Deus deu um ponto final na rebelião de Absalão, que ficou pendurado pelos cachos do cabelo em um arbusto, e os soldados vieram e traspassaram ele várias vezes. Então Davi entendeu que era hora de voltar para Jerusalém e reassumir o trono. Quando ele veio reassumir o trono, a tribo de Judá ficou ao lado de Davi, porque Davi era da tribo de Judá. Então Judá disse: vamos ficar ao lado do nosso rei. No entanto, as outras tribos, elas resolveram se alienar, resolveram seguir a ordem de Seba. O capítulo de número 20
E o versículo de número 1 ainda nos acrescenta dizendo que Seba disse assim: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então, por ser um benjamita, sendo da linhagem de Saul, Seba não quis dar a mão à palmatória e reconhecer que Davi deveria reassumir o trono. Então ele inflamou as 10 tribos, que até então Israel ainda estava com as tribos unidas, mas internamente já havia rixas. E ele inflamou essas tribos para que não dessem apoio a Davi, pelo contrário, fossem cada um para as suas casas. E assim aconteceu. No fundo, as palavras de Seba foram palavras de guerra. Ele queria, na verdade, sendo talvez um príncipe, que as pessoas se aliassem a ele contra Davi. Então, a Bíblia mostra que o primeiro pecado de Seba foi o pecado da rebeldia. Diga comigo, rebeldia. Mais forte, rebeldia. Quem não se submete à autoridade constituída por Deus é rebelde contra a vontade de Deus. E quem era a autoridade constituída por Deus naquele período? Davi. Como Seba não quis se aliar a Davi, ele caracterizou-se como um rebelde. Ele tocou a buzina e disse: cada um às suas tribos. E o povo foi embora, só ficou Judá. Judá recebeu Davi de volta. E o capítulo 20, versículos 6 e 7, acompanhe comigo na sua Bíblia. Disse que quando Davi assumiu o trono, ele se preocupou com essa atitude de Seba. Diz assim: então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicride, do que Absalão. Irmão, com rebelde não existe conversa. Tem gente que quer amar mais do que Deus. Aí diz: não, o bichinho, deixa daqui. Davi não. Davi, quando assumiu o trono, reassumiu o trono, disse: olha, Seba fará mais mal a nós do que até meu filho Absalão. Então não tem conversa com ele não. A gente vai ter que tirar ele de cena, porque dar espaço a rebelde é uma cilada contra você mesmo. Compreende, irmão? E Davi entendeu isso, ele já tinha aprendido. Ele deu espaço a Absalão e Absalão levantou-se contra ele. Então não é possível que a pessoa não aprenda apanhando. Então ele resolveu logo decidiu logo resolver essa situação, quero dizer. E a Bíblia diz que quando Seba saiu dali de perto para não receber Davi, ele ainda percorreu as tribos do norte em busca de seguidores. Veja o versículo 14 que diz. Acompanhe comigo. E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca e a todos os Beeritas, e ajuntaram-se todos e também o... Está vendo? No começo ele estava sozinho, mas daqui a pouco os Beeritas já ficaram do lado dele. Se der espaço, ele vai tomando o povo. Tem que botar logo o freio. Aí Davi disse: esse camarada é perigoso. Além de rebelde, ele é um homem perigoso, pode fazer mais mal do que Absalão. Então a Bíblia diz que Davi tomou uma decisão, porque entendeu a sutileza do rebelde Seba. Ele era rebelde,
perigoso e sutil. Quando Davi disse assim: venha cá, pegue a minha escolta, pegue os teus soldados e vamos acabar com esse homem. Ele ficou sabendo. Aí sabe o que ele fez? Foi se abrigar ou procurar refúgio na cidade de Abel Bet-Maaca. Versículo 7, olha o que diz: então saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus e os pereteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bigri. Aí olha o que ele diz ainda no texto seguindo. Diz assim que ele procurou refúgio nesta cidade. Quando diz assim, olha, versículo de número 15: e vieram e cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estavam em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Ele procurou um lugar para se esconder, para fugir da espada de Davi, e o lugar que ele encontrou foi Abel Bet-Maaca. Fica a dúvida aqui se os habitantes desta cidade deixaram ele entrar porque tinham medo dele, ou se eram comparsas. Uma coisa é certa: quem dá espaço à ceva corre risco. É um problema dar espaço a rebelde. É um problema dar espaço a quem é perigoso. Há um problema em quem deixa que de forma sutil alguém mal intencionado entre na sua casa, na sua vida, na sua família. Seba entrou. E eu gosto do que disse o doutor Mateus Henry. Ele disse: um perverso sempre encontrará outros. Parece que o rebelde ele sente cheiro de quem também é. Ele nunca vai a um crente fiel, porque o crente fiel não dá espaço para ele. Seba sempre procura gente doente na união, gente doente no coral, gente doente no grupo jovem. Ele sente o cheiro. Eu vou aquele ali, porque ele fica o culto todo murmurando. Aquele tem espaço para mim. Eu vou para aquele ali que ele só vai no domingo, ele não ora. Eu vou para aquele ali que ele não gosta de consagração. Eu vou para aquele ali porque ele só fica lá do lado de fora, nunca está dentro da igreja. Ele já sabe a quem vai. Ele sabe o lugar que tem espaço para ele. Aí Davi reconhece: irmãos, é preciso ter discernimento. Seba é ardiloso. Cuidado para você amigo de Seba. Davi reconheceu: o perigo está na minha frente. Esse homem nos fará mais mal do que Absalão. Pegou os homens valentes. A expressão que aparece no hebraico é Giborim, os homens fortes, e disse: vão a peleja contra ele e desmonte aquela rebelião. Davi entendeu que tem coisas que não é Deus quem faz, tem armadilha que sou eu e você que desmonta. O Espírito Santo está falando com a gente esta noite. Tem motim que eu e você que Deus vai dar graça para desmontar. A ratoeira, a arapuca, a cilada. Aí Davi tomou atitude. Primeiro ele reconheceu: esse cabra é perigoso. Segundo, pega os homens valentes para ir atrás dele. Terceiro, vão lá na cidade onde ele está. Ele não escapa. Aí vai ter que resolver isso. Aí saiu
vai a escolta pessoal de Davi com homens valentes. Mas na frente Joabe se agrega ao pelotão e vão em direção à cidade de Abel-Bet-Maacá. E quando chegam lá, eles se deparam com uma cidade importantíssima, cercada por muros. E o exército chega ao pé do muro e começa a fazer força para entrar. Aí, além de aparecer Seba e Davi, aparece uma mulher na história, que é a mulher que você escolheu. Agora veja como é interessante. De Seba, né, se fala o mau caráter e o nome. Dessa mulher se fala do bom caráter sem o nome. Veja se você vê o nome dela aí. Você não vê não, mas você vai ver o caráter. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Não se preocupe em ser conhecido, se preocupe em ter caráter. Porque tem gente que tem nome, mas não vale uma prata furada. Já você pode ser uma pessoa que não é conhecida, mas você é conhecido no céu e temido pelos demônios por ser uma mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era uma mulher sem nome, tinha nome, mas a gente não sabe. Ela era uma das habitantes deste lugar, que foi invadido por este homem chamado Seba. E o texto diz, amados, que essa mulher, ela tinha algumas características que merecem destaque. Primeiro, a Bíblia diz que ela gritou de dentro da cidade. Olha o que diz aí no capítulo 20, versículo 16. Então uma mulher sábia, aqui não está o nome, mas está o caráter, gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega de cá, para que eu lhe fale. Tem horas que para livrar alguém a gente tem que gritar. Tudo que o diabo quer é que a gente seja omisso. Tudo que o diabo quer é que a gente aceite. Tudo que o diabo quer é que a gente seja passivo. Mas esta noite o Espírito Santo está dizendo aqui neste encontro de mulheres: abre a tua boca e clama que eu vou entrar com livramento. A mulher gritou. Se não fosse esse grito, Joabe tinha entrado com um exército que tinha acabado com a cidade. Ela disse: acaba nada, ainda tem garganta aqui. Ela deu um grito de lá de dentro. E veja que a expressão ouvir está duas vezes aí, né? Ouvir, ouvir. Ser perseverante. Tem gente que pensa que com um grito só resolve, é nada, tem que gritar mais. Aí a Bíblia diz a segunda característica delas, que ela foi uma mulher cautelosa, porque ela poderia ter chegado para um soldado, né? Ei, soldado, por que você está querendo destruir a cidade? Ela disse: não, eu quero saber é do capitão. Joabe está aí. Tem que saber com quem fala, irmão. E não cabeça. Se eu quero Joabe, peço que digais a Joabe, chega de cá para que eu te fale. Irmão, se esperava isso de um homem. Se esperava isso, não é dos soldados daquela cidade. Mas como ninguém falou, a mulher disse: eu vou, porque se eu não for, vai morrer eu, minha família, a cidade todinha. Ninguém fala nada. É assim, irmão. Muita gente que diz o que sabe fazer, mas pouca gente faz o que tem que fazer. Está cheia.
Tem gente que diz: se fosse eu era assim, se fosse eu era assim, se fosse eu era assim. Mas não segue a cadeira. A mulher disse: eu vou ficar muito sentada, está correndo risco da minha vida e da minha família. Manda chamar Joabe! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar com ele. Agora imagine, irmão, o grito foi tão alto que os soldados estavam lá naquela guerra querendo derrubar o muro. De repente alguém parou: Joabe, Joabe, depois tem uma mulher gritando lá dentro, quero falar contigo. Ele parou: vamos parar um pouquinho aqui para eu dar ouvido a essa mulher. Agora veja, tem gente que só grita também, não sabe articular, tem que saber articular. Ela disse assim: olha, minutinho aí, está escrito em Deuteronômio que quando um exército foi invadir uma cidade, antes dele entrar com destruição, primeiro ele pergunta: vai se render? Aí só se ele não se render é que o exército invade. E se vocês não chegaram aqui perguntando isso, vocês já vieram querendo destruir. Aí ó, ela conhecia a lei, Deuteronômio. Aí Joabe já deu um passo para trás. Por essa vida, tem que saber articular. Essa mulher sabia, ela conhece a lei. Cadê a oferta de paz que não veio? Já vieram atacando. Outra, versículo 19. Olha o que diz. Versículo 19. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Você nem propôs paz. E outra, você está pensando que a gente é da laia dele, né? Eu sou pacífica. Eu sou uma das remanescentes, eu estou ao lado de Davi. Eu não mereço morrer com ele, não. O que é que você está querendo fazer? Está vendo como é perigoso a gente abrir as portas para esse tipo de gente entrar na nossa casa? Porque acaba as pessoas pensando que a gente é da laia dele. Cuidado para não ser amigo de Seba e entrar no mesmo pacote. Lembra que Josafá quase morreu porque era amigo de Acabe? Confundiram ele com Acabe por atirar flecha. Aí ele começou a gritar: meu Deus, meu Deus! Aí disseram: eita, é o rei de Judá, deixa ele escapar. Confundimos ele com Acabe. É amizade, cuidado. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Eu conheço a lei. Vocês não disseram que primeiro se queria que a gente se rendesse. Segundo, pensou que a gente era igual a eles. Não. E outra, pare para pensar um pouquinho. Olha, irmão, é uma mulher, escute, dando orientação a um chefe do exército. É como se uma dessas irmãs mais simples chegasse para o ministro da defesa do exército do Brasil e dissesse: o senhor quer invadir por quê? Porque se o senhor só quer um, por que vai matar a cidade toda? Vai lá no conselho dele. O que é que o senhor quer? E diga o que é que o senhor quer. O senhor quer o que aqui? Se eu quero um homem que entrou ali, eu quero Seba. Então, por causa desse terrível, o senhor vai acabar comigo, a minha família, a cidade todinha. Por que o senhor não disse logo que era só com o carradeiro? Quando Joabe viu isso, viu que ela estava disposta a dar o que ele veio procurar. O problema é Seba, eu trago ele aqui agora.
Você leva e está tudo nessa e não destruiu a cidade. Ela disse: que mulher inteligente. Ela me lembrou a oferta de paz. Ela disse que está ao lado de Davi, que é uma das pacíficas de Israel. E ela me fez entender que eu não deveria atacar uma cidade toda só por causa de uma pessoa. Então respondeu Joabe e disse, versículo 20 e 21: longe, longe de mim que eu faça, que eu devore ou arruine, a coisa não é assim. Porém, o só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bico, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Quando ele disse qual era o motivo pelo qual ele estava ali, ela nem sabia. Ela disse: eu vou trazer agora. E eu não vou trazer de conversa não, eu vou trazer a cabeça dele. Você ouviu isso? Porque tem gente que diz assim: mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra. Ela disse: eu vou trazer a cobra morta. Porque alguém pode pegar um pedaço de pau, pegar com sangue de alguma coisa, dizer que matou e não resolveu. Eu vou trazer a cabeça da cobra na minha mão para você saber. Eu sou mulher de Libra. Sabe o que é que a gente aprende com essa mulher? Que ela estava disposta a eliminar aquilo que pode destruir a sua vida, sua família, sua cidade. Versículo 22: e a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo. Quando ela escutou de Joabe o que é que ele queria, ela chegou no meio do povo e disse: olha, tem uma questão aqui. Esse exército está aí fora, atrás de Seba, que veio buscar refúgio aqui. Não sei quem deixou esse camarada entrar. Se a gente não entregar ele morto, vai morrer a cidade todinha. O que é que vocês querem? A gente vai resolver agora. Pegou ele, matou, cortou a cabeça, pegou na mão da mulher e disse: joga pelo muro. Aí ela subiu no muro e disse: quem é que tu quer, Joabe? Disse: Seba, está aqui a cabeça dele. Aí Joabe deu o toque na buzina: recua! Que a mulher já resolveu o problema. Por isso ela é chamada de sábia, porque ela teve sabedoria para administrar aquela situação. Eu quero dizer esta noite, meus irmãos, que a sabedoria é um atributo divino. Davi disse que ele dá sabedoria aos sábios. Daniel disse: inteligência aos. Tem gente que ao invés de administrar o problema, aumenta o problema. Falta de sabedoria. A Bíblia diz que sabedoria é uma dádiva de Deus, deve ser buscada. Provérbios 2, 6 e 7. A Bíblia diz que a sabedoria é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Diz que ela é dada por Deus, Colossenses 3,16. E nós devemos buscá-la. Tiago disse: tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. A Bíblia diz que ela é mais valiosa do que pedras preciosas. Provérbios 8 e 11. E sabe, irmãos, essa sabedoria a gente não adquire na universidade, nem adquire por causa da cor da pele, ou por causa da condição financeira. Essa sabedoria Deus deposita naqueles vasos que menos se espera. Compreende? Veja que é uma mulher sem nome, aqui no texto diz, mas veja como ela salvou uma cidade por causa da sua sabedoria. Um conselho sábio, irmãos, evita divórcio, evita
evita a destruição de uma casa. Evita ou não evita? Uma atitude sábia, irmãos, faz calar a boca do arrogante. É verdade ou não é? Mantém a pessoa no emprego, porque tem gente que sai, porque quem fecha a porta é o mau comportamento. Não vou o diabo não. Tem porta que quem fecha é a falta de sabedoria. Então Deus deposita sabedoria nos vasos mais frágeis. E o que é que eu aprendo com isso? Por quê? Deixa eu dizer algo aqui, meus irmãos. Alguém pode olhar para esse texto, ele é narrativo. Diga comigo, existem textos na Bíblia que são narrativos. Existem textos na Bíblia que são normativos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Tem texto na Bíblia que é a Bíblia contando uma história. Ela está contando a história. E tem texto na Bíblia que conta a história e manda você fazer. Esse aqui, ele só conta a história, não manda você fazer, não manda você praticar. À luz da ética cristã, a gente não pode matar. Compreende? Então ele é um texto narrativo, ele está narrando um fato. Agora, o que é que, do ponto de vista cristão, eu posso extrair deste texto narrativo para ser um texto normativo para mim? Compreende? Diga bem. Primeiro, eu não posso abrigar na minha vida coisas que Deus não se agrada. É isso que eu aprendo. Não posso abrigar na minha vida coisas que Deus não se agrada. Você sabe que existem coisas que podem destruir o povo de Deus? A mesma Bíblia que diz que o povo de Deus não pode ser destruído, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz também: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. O mesmo texto que diz que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, diz também que depois Balaão, que aprendeu a lançar tropeço, fez festa, o povo veio celebrar e Deus permitiu que o seu povo caísse em desgraça. Sabe por quê? Porque se existe uma coisa que pode nos prejudicar, é a gente deixar que entre na nossa vida coisas que Deus não se agrada. Se você der espaço para a ceba, você vai ser prejudicado. Por exemplo, quando não vivemos em santidade como Deus requer, corremos o risco de sermos destruídos. Tiago, por exemplo, disse que quando o pecado opera, gera a morte. Então, o pecado pode destruir um crente. A Bíblia diz também que Satanás pode destruir um crente se esse crente der brecha. Pedro disse em 1 de Pedro 5, disse que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo? O verbo buscando está no gerúndio. Significa dizer que ele não faz isso uma vez, ele fica fazendo. É um ato contínuo. Ele está buscando a quem possa tragar. Sabe o que é tragar? É engolir sem mastigar. Você conhece alguém que cantava aqui, pregava aqui, estava no jogral, e hoje está onde? Deu espaço para coisas que Deus não se agrada, e o leão derrubou aquele que ruge como leão. Terceiro, além do pecado do diabo, é forte o que eu vou dizer aqui, mas o texto me permite.
Sabe o que pode destruir uma pessoa? É quando a pessoa leva a Deus na brincadeira. Deus mesmo destrói. É foda tudo isso aqui, não é verdade? Tem pessoas que nem é um pecado, nem é um diabo. É Deus mesmo que diz: vou cortar o fio da existência. A Bíblia diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e Deus os queria matar. A Bíblia diz que Deus transportou Ezequiel lá da Babilônia, à beira do rio Quebar, para Jerusalém, para mostrar a ele como é que estava o templo por dentro. E se eu fui transportado em espírito, e quando cheguei lá, que eu me deparei diante da porta de acesso para o templo, estava a imagem de ciúmes de Deus. Era um poste ídolo na porta do templo. E ele se horrorizou: o que é que está fazendo aqui? Colocaram. E ele disse: filho do homem, tu está achando isso muito grosseiro? Ele disse: todo, se entra para tu ver o resto. Se eu entrei. E quando eu entrei, Deus disse assim: agora cava na parede, filho do homem, para tu ver o que eles fazem em oculto. E ele cava na parede, ó. Quando ele cava, que ele entra, ele vê as abominações, os sacerdotes queimando incenso a imagens pintadas na parede. Ele disse: que é isso? Ele disse: filho do homem, estás vendo isso? Eu estou. Ele disse: coisas piores verás. E eles dizem assim: ó, o Senhor não nos vê, Deus está cego. Se vai entrando mais, ele foi entrando. Ele disse: um bando de mulheres chorando. Ele disse: é um ciclo de oração. Quando olhou, elas estavam chorando a Tamuz, uma divindade que morria no inverno e ressuscitava na primavera. Aí, como estava morta a divindade, elas estavam chorando com pena do ídolo. Eu disse: estás vendo isso? Quando ele começa a ficar aperreado com aquelas abominações dentro do templo, eu disse: agora eu vou entrar com a limpeza. Vou arrancar ceba. Eu vou tirar o que está atrapalhando a manifestação da minha glória. Tem gente que está aqui, mas não quer ir para o céu, não quer se converter, e ainda fica sendo tropeço para outros. Mas eu vou passar com a minha espada para limpar. No capítulo 9 ele disse que vê um grupo de soldados vindo, um pelotão marchando. Ele disse que na frente vem um escrivão com um tinteiro na mão. Ele disse: o que é isso, meu Deus? E o Senhor disse: aquela tropa de elite do céu passa por Jerusalém e mata homem, mulher, menino, criança, faz a limpeza. Aí Ezequiel disse: todo mundo é cristão. O homem do tinteiro está na frente, ele vai marcar na testa os que se guardam em santidade. Tire da sua vida. Eu devo tirar da minha vida aquilo que Deus não se agrada. Me permita, meu pastor, Deus é sério, meus irmãos. Uma coisa é a pessoa que tem tentado cair, vai, busca a ajuda do pastor, né? Uma orientação, me ajuda, eu quero me levantar. E a outra coisa é a pessoa está pintando o céu disfarçado de crente, correndo dentro da igreja, dando glória a Deus. Sem hipocrisia. Deus tem mais pena do ímpio que está lá, porque não conhece a palavra do Espírito Santo, do que aquele que está aqui vestido de crente é ímpio. Pedro disse que o juízo de Deus vai começar pela sua casa.
Joga a cabeça de Seba. Isso está te atrapalhando. Já pensou? Me permita de novo, pastor. Eu queria que o texto fosse outro. Já pensou? Está aqui cantando, mas o Instagram está lá de biquíni. Está lá signo Capricórnio. Está aqui louvando, mas colocando mensagem com outro homem que não é teu esposo. Como é que Deus vai se agradar disso? Joga a cabeça de Seba fora, para tu terminar. Diga comigo, temos que tirar. Tem que tirar, irmão. Tem que tirar. Uma vez eu, morando em Vitória ainda, eu me levantei de manhã para ir trabalhar, não tinha veículo, aí peguei um mototáxi. Aí como era de manhã logo cedo, eu puxei uma nota de R$50 para tirar R$2. Ele disse, mas irmão Marcelo, uma hora dessa eu fiz movimento ainda, não deu troco. Depois eu te conheço, mas a gente sempre saía com ele, né? Para atender escala, para ir trabalhar. Ele disse, depois tu me dá. Eu esqueci. Aí esquece ou não? Não esquece, né? Aí um dia eu estou em casa, de joelhos, orando antes de dormir. Eu disse, Senhor, se tiver alguma coisa, não Seba, na minha vida, me mostra, Senhor, porque tem coisa que eu sei, tem coisa que eu me esqueço, que não sei, não é? Davi disse, me perdoa dos pecados que eu não me lembro, né? Aí eu ouvi quando o Espírito Santo disse assim, o truco do mototáxi. Eu dei um salto de nome, meu Deus, eu me esqueci. Cheguei no outro dia para ele e disse assim, homem, aqueles R$2 que eu estava me devendo, ele disse, não tem nada me devendo não, nem ele lembrava. Não, não está me devendo não, não se lembra não, que eu puxei uma nota de 50, não tinha troco. Ele disse, lembra, agora lembrei, disse, o Espírito Santo me lembrou isso de novo que ontem, toma, pelo amor de Deus, eu quero estar em dia. Sabe quem às vezes é Seba? Sabe o que é? É uma intriga, uma intriga. Está aí cantando, mas tu sabe que a pessoa que está lá do outro lado não está bem contigo. Levanta agora para ir lá. Porque ó, o céu está travado, só vai destravar quando você fizer as pazes. Está com vergonha, não é pertencer crente não, pedir perdão não, descer o salto, ser humilde, levante e vá lá para envergonhar Satanás e glorificar o nome de Jesus. Essa palavra renúncia está sumindo das mensagens, irmãos. Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Teve um jovem que chegou para mim, pastor, e disse assim, evangelista, eu estou apaixonado por uma incrédula, uma moça não crente, eu estou gostando dela, o que é que eu faço? Eu disse, renuncie, meu filho. Mas é difícil, eu disse, bem-vindo ao cristianismo. Quem disse que a pessoa renuncia rindo? Renuncia chorando, porque está arrancando pedaços. Sabe o que é renunciar? Segundo Aurélio, abrir mão de coisa desejada. Não
é uma cocada de sal, não, é cocada doce. Mas eu tenho que abrir mão para Deus me abençoar. Tem que abrir mão, irmão. Abrir mão do namoro indecente, abrir mão da moça incrédula, do rapaz incrédulo, abrir mão do palavrão, abrir mão das amizades, abrir mão da novela, abrir mão da pornografia. Tem que limpar o celular, tem que pagar quem deve para poder andar no comércio de cabeça erguida. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Olha o que ele diz: deixemos, sabe o que é isso? Renúncia. Paulo diz: despide-vos, não é? Que é tirar de sobre si. Na carreira cristã não se começa correndo, se começa deixando. Sabe por quê? Você não pode andar com um peso muito longe. Se eu colocar uma pessoa aqui com um saco de cimento e a outra sem nada, e pedir para as duas correrem, quem é que vai chegar primeiro? Aqui está sem peso. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: deixa todo embaraço. Sabe por que tem gente que não prospera na vida cristã? Porque não quer soltar aquilo que Deus está mandando soltar. Fica andando com isso arrastando. E o outro lá na frente se converteu agora, Jesus já batizou, já está usando, já sai da campanha. E esse outro, a vida todinha, nunca sai do cano. Tem que deixar a mazela do pecado. Deixa o embaraço para poder andar livremente. Pensa que foi fácil para José? A mulher do patrão deu em cima dele. Deita aqui comigo. Você acha que era uma mulher feia? A esposa do superintendente de Faraó. E ela não fez isso uma vez, fez todos os dias, diz que falava todos os dias. Teve um dia que ela esperou uma celebração pagã e que não estava ninguém em casa. Ela disse: é hoje. E o diabo estuda comportamento, irmão. Ele sabia que tinha um projeto na vida daquele jovem, e se ele embaraçasse aquele jovem, o projeto ia abaixo. Você tem muito a perder se você não renunciar. E ela chegou e disse: deita aqui comigo. Ele foi incisivo, porém ele recusou. Senão, o meu Senhor confiou todas as coisas a mim, mas me liberou aqui. Pegaria eu contra Deus? Faria isso tão grande mal? O Dr. Charles Swindoll diz que no canto da parede havia uma imagem de escultura. E quando José disse não, que Deus está vendo, ela tirou a parte de cima da roupa e jogou nos olhos da imagem de escultura e disse: pronto, Deus não está vendo mais não. Aí José disse: qual o meu é esse? O meu não é esse. O meu tem os olhos como chama de fogo. Pensa que foi por isso para Daniel renunciar as finas iguarias do rei. O eunuco desesperoso disse: eu recebi a responsabilidade de te alimentar. Se ele te ver mais magrinho, ele vai me matar. Daniel disse: vai não, me dê legumes e água. Cardápio de vegetariano, se brincar de vegano. Depois de 10 dias você vai ver. Moisés trocou uma mãe rica por uma mãe pobre. Quando foi? A mãe rica, a filha de Faraó, Hatshepsut, era o nome dela. E quem era a mãe pobre? Joquebede, a escrava.
Qualquer um diria assim: eu vou trocar a escrava pela princesa. Moisés disse assim: eu vou trocar a princesa pela escrava. Por quê? Porque a princesa é índia, mas a escrava é crente. A escrava me ensinou o ABC da revelação de Deus. Moisés, tu vai deixar o palácio para morar onde? No deserto. Eu não faria uma troca dessa nada. Eu trocaria o deserto pelo palácio, senão eu vou descer. Porque tu está vendo o que? Estou vendo o invisível. Quem renuncia sabe que vai receber algo em troca. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quem te vê tomando certa decisão de não sei por que ela está fazendo isso, não sei por que ele está fazendo isso, é porque ele não está vendo o que você está vendo. Eu estou vendo que é que eu vou ganhar com isso. Eu quero concluir esta noite. Assim como eu sinto a presença de Deus aqui, assim como quando ela jogou a cabeça, de Seba, e Joabe disse: recolhe o exército, não há mais brecha aqui. Hoje Deus está dizendo: repara as brechas, porque o inimigo vai correr da tua casa, o inimigo vai correr da tua família, o inimigo vai correr dos teus negócios, o inimigo vai correr da tua vida. O inimigo que se levantou para destruir vai dar marcha ré. Você ouviu isso, irmão? O inimigo que se levantou para destruir vai dizer: volta, 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 que não há mais brecha para ele ali. Vamos ficar em pé, por gentileza. Haverá tempos demais. Escuta, eu quero concluir com essa ilustração em uma oração. Tem uma tribo de índios que se alimenta de animais, e é uma tribo bem rústica. E o que é que eles fazem? Eles pegam um jarro, colocam no meio da floresta, colocam uma banana dentro, à vista dos animais. Aí se afastam e vão para trás das árvores. Aí os macacos vêm em direção àquele vaso, colocam a mão dentro para pegar a banana. Quando eles puxam, a banana engasga no gargalo. É tempo que o índio chega para pegar. Só tem uma saída ali: ele soltar a banana, abrir mão. Por isso que renunciar é abrir. E eu quero ser mais específico ainda, porque renunciar não é só coisas imorais. Tem coisas que até são morais, tem coisas que até são permitidas, mas para o que Deus tem na tua vida, Ele diz: não quero que você faça. Aí você diz: mas fulano não faz, mas não tem a chamada que você tem. Esta noite o Espírito Santo está dizendo: abra mão. Renuncie. Vai doer, vai arrancar lágrimas, mas o que eu tenho para te dar em troca do que tu vai abrir mão. Eu conheço a história de uma mulher de Deus, não vou dizer o nome, ela já é falecida, que Deus tinha um algo para dar a ela, mas tinha algo na vida dela que estava atrapalhando. Era um relacionamento com um homem. Deus disse que não queria, mas
mas ela amava aquele. E ela chamava ele de patrão. Aí um dia em guerra com ela e com Deus, que a pessoa assim não fica em paz, e Deus fica cobrando, não é verdade? Cobrando. Tem gente que pensa que o tempo resolve, né? O tempo não resolve. E ela disse que o Espírito Santo ficou cobrando, e ele dizia assim: larga. Ela dizia: Senhor, mas eu amo o patrão. Aí ela disse que Deus disse assim: eu quero ser teu patrão. Feche os olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Espírito
seus olhos. Esta noite foi uma noite de cirurgia espiritual. Deus quer remover da nossa vida aquilo que está atrapalhando a manifestação da sua glória. Ele vai te dar uma demonstração do que Ele quer fazer na tua vida. Vai passar um vento sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida tão grande. A partir de agora está entrando uma nuvem de fogo sobre a congregação. Ela vai fazer subir faísca de fogo na cabeça das mulheres e dos homens salvos aqui. Está descendo um renovo espiritual tão grande. Deus vai te tomar em línguas variadas, a coisa mais linda. Tem uma mão branca na frente da tua boca que vai te dar uma renovação tão grande que vai querer parar e não vai conseguir.
de Jesus. Fique de olhos fechados. Vai passar um vento de cura aqui agora. Eis que eu faço uma coisa nova esta noite, diz o Senhor. Estou passando no meio do meu arraial com uma tocha de fogo na mão. Vou deixar sinais e maravilhas. Recebam a minha glória e a minha presença. Assim diz o Senhor. Espírito Santo, passa no sangue esta noite, dissolvendo caroços, passa nos ossos, removendo doenças, artrite, artrose, osteoporose, essa dor no joelho que não passa, restaura agora. Problemas de coluna, hernia de piso, bico de papagaio sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Glaucoma, astigmatismo, miopia, hipermetropia, retina deslocada sejam queimadas na autoridade do nome de Jesus. Você que tem problemas de audição, bote a mão no ouvido aí agora. Só quem tem problema de audição, surdez total ou parcial, otite, inflamação nos ouvidos, seja queimada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo vai com aquela mão que tem acompanhado o serviço que eu tenho prestado aqui. Vai lá no estômago agora. Vai em todo ser e procura o caroço que estiver alojado e arranca, benigno ou maligno, interno ou externo, caroço no seio desaparece em nome de Jesus. Você vai sentir o calor passando no seu corpo, é a mão branca que está passando aí. Vai no estômago agora, Senhor, e arranca pela boca caroços, arranca úlcera, arranca gastrite, que vem agora ânsia de vômito e coloca para fora essa doença agora, 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 coloca para fora essa doença. Paralisia, saia das pernas da serva de Deus. Se você não podia fazer algum movimento, faça. O Espírito Santo está aí descendo forte. Desentope as veias do coração do Senhor. Aleluia. Dissolve os caroços. Tem alguém sentindo ânsia para colocar para fora alguma coisa aqui? O Espírito Santo está me dizendo: oh, vamos cantar com Nanda, meu Deus.